Namaskar, bem-vindo a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Souza, professor certificado em Iyengar Yoga. E nesta sexta aula, dando continuidade a esse trabalho onde nós estamos praticando pequenas doses de asanas com o intuito de alinhar e reorganizar o corpo. Nessa sexta aula, nós vamos trabalhar essa região do sacro lombar, sacro ilíaca, sacro cóccix, que é bem essa região da coluna baixa aqui. Então nós vamos utilizar de materiais hoje 2 cintos e 2 blocos. Então nós vamos começar em semissupina. Então semissupina é você deitar com as costas no chão, joelhos flexionados. Apoia aqui por alguns instantes. Que nem na aula anterior, nós fizemos toda essa dinâmica para observar o contato das dorsais com o chão e no final da aula observar como as costas ela muda, né, o seu shape, as suas tensões, e nós vamos continuar ainda nesse trabalho, porém agora trazendo mais essa observação para essa região do sacro. Então nós vamos pegar esses 2 cintos. Você vai deixar um cinto afivelado maior, tá bom? Vai ter essa sobra de cinto aqui, que ela vai ficar para o seu lado direito, para quando a gente apertar, a gente só puxa e fica com mais facilidade. Então você vai passar o cinto, né? Você vai entrar com a perna direita, vai passar o cinto lá no seu pé esquerdo, bem aonde acaba o calcanhar, inicia o arco do pé. E esse cinto, ele vai ficar bem na dobrinha aqui da perna direita com o tronco. E aí vocês vão começar a pressionar esse cinto. Essa perna esquerda, ela vai ficar um pouco flexionada, tá bom? Então, não aperta tanto. Nós vamos pegar o outro cinto, passar lá no pé direito e elevar a perna direita. Então aqui vocês veem que o cinto para mim ele tá muito longo. E aí como tem essa sobrinha do lado direito, eu vou apertando até onde eu consiga ter essas 2 alças e manter os meus braços estendidos. Então gira bem os ombros para trás, estende bem essa perna direita. Agora, aonde tem esse cinto tocando aqui nas virilhas frontais, vocês gentilmente começam a empurrar o cinto de baixo, deixando refletir lá no sacro, na sacrolombar, na sacroiliaca. Estende bem essa perna, deixa essa cintura direita se alongar. Então, o uso do cinto aqui, o uso dos props, é para ajudar a gente a entender essa ação, onde a gente estende as pernas e direciona o quadril para baixo no sentido em direção ao pé esquerdo, né? Então, eu estendo a perna e o quadril, ele não vem em direção ao peito, mas o quadril ele continua indo lá em direção ao pé. E voltou. Põe esse cinto de lado e aí é só trocar de lado. Passa no pé direito e passa o cinto lá na perna esquerda. Supta Padangusthasana 1, com o uso dos cintos. Mantenha a perna esquerda bem estendida e aí com o pé direito, a perna direita, você começa a gentilmente a empurrar e deixa o quadril, o sacro do lado direito relaxar em direção a esse sentido que o seu cinto puxa. Então ele vai em direção ao pé, você vai sentir um alívio lá na coluna baixa. Estende bem essa perna, pernas firmes, braços bem estendidos, ombros se afastam do outro, as costas bem apoiadas no chão.
perna vem na sua direção e o quadril se afasta da sua direção. E voltou. Então, né, nessas pequenas aulas, são pequenas doses do que a gente pratica nas aulas regulares. Caso você tenha interesse em praticar mais vezes na semana, sinta-se convidado, convidada. Segunda postura, nós vamos pegar o nosso bloco, elevar o quadril, colocar o bloquinho na parte mais baixa, tá bom? Porém, antes, tira o bloquinho, caso você tenha colocado, eleva a cabeça e vê se você está no centro do seu mat. Porque às vezes a gente tem uma tendência de ficar mais para um lado e para o outro. Isso daqui vai ajudar muito na próxima postura. Então, uma vez que você está aqui no centro, coloca o seu bloquinho. Pega aquele cinto que já tem a medida para suas mãos, né? O que nós fizemos a alcinha. Deixa ele aqui do lado. Nós vamos deitar a perna esquerda, afastar ela para o lado até sair para fora do tapetinho. Flexionou o joelho direito e estendeu a perna direita 90 graus. Agora ambas as pernas bem estendidas. E aí existe ainda a memória desse cinto nessa região do quadril. Então você direciona esse quadril para aquela direção, para você deixar a cintura longa, para você ganhar espaço nesse sacro. Nós vamos contar 5 respirações aqui. E ao completar, flexiona o joelho, apoia o pé no chão, flexiona o joelho esquerdo, deita a perna direita, desce ela para o lado, escorrega ela para o lado e elevou a perna esquerda. Então agora nós estamos utilizando de 2 props, do bloco e do cinto. Estende bem as pernas. Observa para essa cintura esquerda não se encurtar, então esse quadril esquerdo vai naquela direção, em direção ao pé direito. Nós vamos contar 5 respirações aqui. E flexiona o joelho. Pode colocar o cinto de lado. Apoie os 2 pés no chão. Mantenha ainda o bloquinho debaixo do quadril. E relaxa os braços aqui para o lado. Observa que o bloco, ele dá essa sensação onde o seu sacro ele está indo para dentro e o seu pubis está indo para frente e se alargando para as laterais. A lombar se alonga e os quadris eles se afastam. Então só observa tudo o que acontece nessa região baixa. E traz as mãos no chão, eleva o quadril, tira o bloco, deita com as costas no chão, pode colocar o bloquinho do lado. Nós vamos girar para o lado direito, com a ajuda das mãos, vai empurrando o chão. Nós vamos entrar em um Adho Mukha Svanasana, com os pés na distância do tapete, as mãos também nas laterais do tapetinho. Observa a lateral externa dos pés, então o calcanhar externo em linha com o dedinho do pé. Cria uma longa extensão aqui, abre bem o peito, estende bem os braços, as pernas.
E traz os pés à frente. Mãos na cintura. Inspirou. Subiu. Nós vamos fazer o Chitta Trikonasana com a variação das pernas nas diagonais. Então, eu vou deixar um bloco aqui no meu tapetinho, na altura mais alta. Eu vou trazer toda essa lateral externa do pé, né? Então aqui você tem o seu tapete, e aí vocês vão lá pro canto do seu tapete, pro lado esquerdo, e vão ficar nessa quina, tá bom? Aqui eu vou utilizar a parede, porque o ideal é você ter o contato do pé com a parede, tá bom? Então, o pé esquerdo tá bem lá na quininha, o pé direito, ele vai na borda oposta, e agora você alinha o calcanhar interno com o dedão do pé. Nós vamos manter a mão esquerda na cintura, estender bem o braço direito e estender bem as pernas. Essa variação aqui já começa a direcionar esse sacro nessa direção. Inspira e na expiração desceu o Chitta Trikonasana, mão no bloco, projeta esse quadril lá para frente, eleva o peito, pernas bem firmes, e aí elevou o braço esquerdo, elevando ainda mais o braço esquerdo, inspirou, voltou, e trocou de lado. Então, pé direito lá na quina, traz o pé esquerdo numa diagonal, mão direita na cintura direita, estende bem o braço esquerdo, e na expiração desceu. Mão no bloco, e aí esse quadril ele vai para frente, alonga, abre bem o peito, estende bem o braço direito, firmeza bem nessas pernas, olha lá na mão de cima. Elevando ainda mais o braço direito, inspirou, voltou e subiu. Mais uma vez, eu vou fazer aqui nesse perfil aqui, ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, o calcanhar esquerdo lá na quininha do tapete, e aqui é quando o meu pé estava na parede. Vocês vão trazer o pé direito na borda oposta, deixa o seu bloco, estende bem os braços, e na expiração desceu o Chitta Trikonasana, abre bem o peito, e aí vai direcionando esse sacro para dentro, que nem aquela ação que nós já observamos no início da aula com um bloquinho. Então, sacro para dentro do corpo, o pubis se alonga, se alarga, gira a cabeça, olha lá no polegar da mão de cima. Aqui, pressionando bem os pés contra o chão, lembra daqueles 3 pontos de apoio. Base do calcanhar, base do dedão, base do dedinho. E a partir dessa ação das pernas, você quer fazer uma leve rotação externa da perna. Você não está girando a perna para fora, mas você ativa a musculatura como se você estivesse fazendo esse giro nessa parte aqui da frente, e na parte de trás você continua jogando a perna naquela direção. Tá bom? Se essas direções ainda são muito para você, mantenha as pernas bem estendidas e direciona o quadril para frente. Elevando ainda mais o braço esquerdo, inspirou, subiu. Na expiração, flexionou o joelho direito, vira Badrasana 2 com essa variação das pernas. Respira, olha na mão da frente, vou ficar assim de perfil. Então, aqui o sacro, ele projeta para frente, a lombar, a coluna para cima. Respira aqui, força nessas pernas. E inspirou, voltou. Trocou de lado. Então agora o pé direito
ele vai lá na quina da parede, né, que nem eu fiz aqui para vocês. Então, lá na quininha do seu tapetinho. E o pé esquerdo, ele vai à frente. Estende bem os braços, estende bem as pernas. Abre bem esse peito. Na expiração, desceu o Utthita Trikonasana. Braços estendidos, pernas estendidas. Pubis vai ligeiramente para frente. E a lombar, ela se alonga. Então, o tronco, ele se alonga. Se você está acompanhando as aulas, essa ação que nós falamos, né? Ação de Parigasana, onde você não deixa as suas costelas se elevarem, mas você direciona essas costelas da direita em direção às costelas da esquerda. E aí o seu tronco, ele se alinha, o pubis continua indo para frente, gira esses ombros, olha lá na mão de cima, Utthita Trikonasana. Elevando ainda mais o braço direito, inspirou, subiu, na expiração, flexionou o joelho esquerdo. Então essa perna está na frente, a perna esquerda está numa diagonal para frente, a direita numa diagonal para trás, mas o tronco ele continua aqui no centro, indo para cima. Tá bom? Olha na mão da frente, respira aqui. E inspirou, voltou, alinhou os pés, subiu em Tadasana, mantenha os pés unidos, olhar à frente. Então nessa aula, nessa sequência de doses homeopáticas, toda a organização que nós começamos a fazer no corpo, nesse caso, parte dos pés, porque eles são os nossos pontos de apoio. Se eu estou sentado, seriam os pés, os quadris. Se eu estou deitado, seriam meus pés, as costas. Então, parte desse princípio dos apoios. Qual é a relação dos meus apoios com o chão, a distribuição de tensão. E nessas sequências, dessas 10 aulas, nós estamos trabalhando bastante as pernas em relação ao tronco. Pernas em relação ao tronco. Porque no yoga nós começamos a aprofundar a nossa prática dentro dos pranayamas e observar como as pernas elas influenciam também a nossa respiração. Nós vamos fazer só mais uma variação, então aqui ó, pé esquerdo lá na parede, ou se você não tem uma parede disponível agora, pode fazer que nem eu estou demonstrando, mas o ideal é ter a parede lá atrás. Vamos fazer aqui ó, Parshva Padasana, flexionou, entrou em Virabhadrasana 2, e nós vamos descer com o bloquinho, mão no bloco, e elevar o braço esquerdo em Utthita Parshvakonasana. Continua com essa ação de Parigasana, onde as costelas não se elevam, direciona o pubis para frente e mantém os joelhos sempre em linha com os pés. Eleva um pouco o queixo aqui, ó, e sente esse sacro indo para dentro, a lombar indo em direção à cabeça. E voltou. Girou os pés. Trocou de lado. Então, pé direito lá na quina. Pé esquerdo mais para frente. Flexionou em Virabhadrasana 2. Desceu com a mão no bloco. Estende. Então esse joelho ele vai nessa direção, o sacro continua indo nessa direção e a perna de trás bem estendida. Isso nós trabalhamos essa região dos flexores da perna de trás e também da frente, principalmente o psoas, iliosoas. O sacro vai em direção ao pubis. Elevando bem o braço direito e inspirou, subiu e voltou para Samastiti, também conhecido como Tadasana. Nós vamos fazer Ardha Chandrasana
postura da meia-lua, com esse mesmo conceito aqui de deixar a perna de trás afastada para trás. E aí então nós vamos trazer o pé direito à frente novamente, tá bom? Na verdade eu vou trazer ele um pouquinho mais para dentro, e aí vocês vão trazer esse pé direito um pouco mais para trás, tá vendo? Então cada um aqui vai ter uma distância, mais ou menos assim. Se você tem alguma questão, eu sei que é uma postura difícil em relação ao equilíbrio, você pode fazer a variação na parede. Então mantém um pé no bloco, tá bom? Vocês vão deixar uma distância aqui, pode deixar a distância de um bloquinho deitado assim da parede, tá bom? Porém, a mão vai ficar perto do bloco e o calcanhar da perna elevada perto do bloco, porém o quadril ele vai para frente e os ombros, a cabeça eles vão para trás. Estende bem aqui. Tá bom? Essa é uma variação onde nós continuamos fazendo essa abertura das pernas nessas diagonais. Nós vamos contar 3 respirações aqui em Ardha Chandrasana. Ao completar, olha para o chão, flexiona o joelho e voltou. Então, estou fazendo nessa variação aqui, uma também por questão de espaço, né? O quarto aqui eu preciso estar me acomodando e eu preciso que o vídeo esteja visível, né? Mas o ideal, de novo, se você está com o pé lá na parede, você consegue criar uma longa extensão dessa perna que está elevada. Mas se não tem ainda o equilíbrio, pode fazer dessa variação aqui, ó. E aí essa perna de trás eu estou empurrando a parede, pubis para frente, sacro para dentro. Crio uma longa extensão aqui dos braços e das pernas. E nós vamos contar 3 respirações. E ao completar, olha para o chão. Voltou com os pés no tapetinho. Nós vamos entrar em Adho Mukha Svanasana. Pés na distância do seu tapete e as mãos também. Então, o cachorro, que nem nós fizemos no início da aula, cria uma longa extensão aqui. Nós vamos trazer o pé direito entre as mãos, calcanhar esquerdo bem numa diagonal. E aqui você pode deixar os seus pés afastados na distância do quadril, tá bom? Não precisa deixar a perna tão afastada que nem antes. E não precisa deixar os calcanhares em linha. Pega o seu bloco, deixa o bloco na altura mais alta, mão na cintura, e mesmo se você tem a flexibilidade, mantenha o bloco na altura mais alta, porque o nosso intuito aqui não é trabalhar tanto a flexibilidade, mas observar e estudar essa região do sacro. Então, pernas bem estendidas, braço esquerdo bem estendido, e aí nós vamos começar a girar o tronco para a direita. Perna de trás firme, e aqui a perna elas estão querendo fazer gentilmente essa rotação interna. É como se vocês quisessem girar as pernas para dentro e observa como isso alivia o sacro. E aí alonga o tronco, a lombar se afasta do sacro. Olha por cima do ombro direito. E voltou. Deita o bloco, mãos no chão, Adho Mukha e trocou de perna. Pé esquerdo à frente, mão direita no bloco, mão esquerda na cintura esquerda. E primeiro cria uma longa extensão dessas pernas. Né? Você quer fazer esse giro aqui da perna para criar espaço nessa região. Alonga, pernas firmes.
Respira aqui na postura. E vai observando a influência que as pernas têm nessa região da coluna baixa. Então mantenha as pernas bem estendidas. Você quer trazer essa parte interna da perna de trás, da perna direita, para trás. E essa daqui também para trás. Então vocês estão girando, ativando a musculatura para fazer esse giro. Vocês não estão exatamente fazendo um movimento externo. E voltou. Adho Mukha Svanasana. Nós vamos fazer mais uma vez. Sempre bom repetir a postura 2, 3 vezes. Um Parivrita Trikonasana simplificado. Estende bem as pernas. Pressiona bem esse dedão do pé direito contra o chão. Pressiona bem o centro do calcanhar. Dos dois pés, né? Os dois calcanhares, os dois pés pressionam firme o chão e as duas pernas se estendem. Você quer girar gentilmente as coxas, né? Para ser mais exato, a parte interna da perna ela vai nessa direção. E aí elevou o braço direito. Torce. E voltou. Trocou de lado. Adho Mukha Svanasana. Pé esquerdo à frente. Pegou o seu bloco. Mão na cintura e gira. Parivrita Trikonasana. Cria uma longa extensão. Observa a influência das pernas. Observa o que passa nessa região baixa. E elevou o braço esquerdo. Respira aqui, ó. Estica, estende esses braços, estende as pernas. E voltou. Adho Mukha Svanasana. Flexionou os dois joelhos ao chão. Nós vamos sentar em Swastikasana. Então você vai sentar de pernas cruzadas e, se possível, deixar os pés abaixo da linha dos joelhos. Se você senta nessa postura, os seus joelhos eles ficam lá em cima e você arredonda demais, você pode pegar uma almofadinha ou você pode pegar alguns cobertores, tá bom? E você pode sentar sobre os cobertores dessa forma, tá bom? Eu vou ficar em cima de um cobertor, ajusta os glúteos, afasta bem as canelas, vocês vão olhar por cima e vão ver o formato de um triângulo, pontinha dos dedos das mãos no chão, alonga toda essa parte anterior do tronco, então o umbigo vai em direção ao peito, peito em direção à cabeça e flexionou o tronco à frente. Apoia as mãos no chão e aí suaviza todo o tronco. Observa que em Adho Mukha Swastikasana, ou Yoga Mudrasana em Swastikasana, você sente essa região dos quadris e das pernas se soltarem. Nós vamos contar 3 respirações aqui. A cada expiração vai suavizando as pernas. Ao completar, traz as mãos próximas às linhas dos joelhos. Inspira, subiu. Mudou o cruzar das pernas. A perna de trás vai para frente. Se precisar, ajusta novamente o quadril. Eleva o peito e na expiração flexionou o tronco à frente e desce o tronco. O que vier, não precisa forçar. Estuda e observa a relação das pernas com o sacro com a lombar, com a coluna. Conta aqui 3 respirações.
Ao completar, traz as mãos próximas aos joelhos, inspirou, subiu. Nós vamos estender as pernas uma vez em Dandasana. Traz as mãos no chão, abre bem o peito, estende bem essas pernas. E relaxa. Boa. Nós vamos deitar em Shavasana. Eu só vou mudar o meu tapetinho aqui, para não ficar sentindo esse desequilíbrio. Então aqui você deita o seu tapetinho. Nós vamos pegar um bolster, se você tiver, se você não tiver, pode ser um cobertor, ou pode deitar sem o bolster. Vamos deitar com as costas no chão, em semi-supina. Observa agora as suas costas, né, os seus pontos de apoio. Observa se existe um desnível nas suas costas, principalmente na coluna baixa, ou se depois dessa, né, pequena prática você já consegue sentir espaço. Essa sua região lombar, sacro-lombar, sacroiliaca, sacro-cóccix se alargou. Nós vamos pegar o nosso almofadão, colocar debaixo das coxas, então a almofada lá vai tocar os seus glúteos e vocês vão deitar com as coxas. Não coloca abaixo dos joelhos. Por quê? Porque atrás das coxas ajuda a dar um alívio para as costas. Então, como nós trabalhamos bem essa região aqui, né, a gente quer continuar relaxando. Deixa as palmas das mãos para cima. Inspira. Ao expirar, fecha os olhos. Vai relaxando completamente os pés, as pernas, o quadril, o sacro, toda a região lombar, torácica, os ombros, os braços, as mãos. Mais uma vez, relaxa completamente as costas. Relaxa o abdômen, relaxa o peito. Relaxa a cervical, o pescoço e toda a cabeça. Então, toda essa prática física dentro do yoga, ela tem como intenção principal alinhar o nosso corpo interno. O corpo externo, dependendo do seu formato, do seu tamanho, às vezes o osso ele é curto, então nós não devemos nos preocupar com a performance externa. Mas observa a sua postura interna, os movimentos internos. E essa capacidade de você observar e deixar essa energia fluir, ela vem como resultado dessa pausa, desse momento onde você permite ter um momento de pausa. Pausa em relação aos movimentos externos, em relação a essa relação com o mundo externo. Então, nesse momento, você se desprende dos estímulos externos, dos movimentos externos do corpo, e você cria espaço para os movimentos internos do corpo fluírem. Agora observa se esse relaxamento nas pernas ajuda você a experienciar espaço na região da coluna baixa
E observa se acalmando essa região você sente a sua respiração mais tranquila, se a sua mente já está um pouco mais tranquila. Então o que a gente quer é trabalhar o corpo para ir acessando as profundidades da nossa mente e do nosso ser. Então eu vou deixar você em Shavasana. Eu vou terminando a nossa prática por aqui. Você administra o seu tempo e até a próxima aula.